Olá, eu sou a Luana Cruz e eu sou uma das pesquisadoras que faz parte desses estudos sobre mudanças climáticas, mais especificamente sobre desinformação climática. Especificamente nesse estudo, a gente analisou as dinâmicas de desinformação do Facebook e do Instagram com enfoque nos fenômenos que envolvem a deturpação de dados científicos para desacreditar a ciência. Então, o nosso principal objetivo era caracterizar a desinformação climática, né, nessas duas plataformas, considerando que examinar essa dinâmica da circulação da desinformação e as disputas de sentidos envolvidas, obviamente, permite um olhar mais próximo para entender como é que as pessoas produzem, encontram, compartilham, interpretam essas informações nesse ambiente das plataformas online, né? E para isso a gente usou metodologia de análise de conteúdo e análise temática em publicações de Facebook e Instagram que a gente coletou ali do ano de 2023, que fez todo sentido ser nesse ano, porque foi um ano de recorde de indicadores climáticos, tanto globais quanto brasileiros, né? Então a gente partiu aí desses descritores, né? Mudanças climáticas e aquecimento global, que são as palavras que a gente usou para fazer uma coleta de publicações nessa plataforma. Fizemos ali algumas exclusões, alguns critérios de exclusão e inclusão desse material, e no segundo momento a gente fez um outro processo de análise minucioso desse material para separar quais eram publicações desinformativas. E para a gente olhar para esse grupo de publicações desinformativas, a gente criou, né, um livro de códigos, categorias. Essas categorias envolvem o quê? Envolvem o tema, tipo de desinformação, as formas expressivas, quem são os atores sociais envolvidos, o formato e linguagem dessas publicações, entre outras categorias ali. E dentro das regularidades observadas, uma que é interessante da gente começar falando é a preponderância do tema medo de mudanças climáticas. Isso dialoga com uma recente compreensão de outros pesquisadores, né, de uma necessidade da gente falar um pouco sobre os sentimentos e as emoções que surgem no entorno dessa temática das mudanças climáticas, né? Alguns pesquisadores vêm trabalhando com termos como ecoluto, ecoansiedade, ecoraiva. Então, esse é nosso achado aqui na pesquisa, dialoga um pouco com esses recentes estudos sobre o tema das emoções, né? E a gente percebeu também uma significativa aparição, né, do tema relacionado à religião e espiritualidade, né, que aponta por uma conexão que nem sempre é racional entre o aquecimento da Terra e um certo apocalipse bíblico, né? Principalmente no Facebook, né? Uma característica específica do Facebook é a predominância dessa temática religiosa, espiritual, que mistura um pouco o tema da ciência, né, com esse aspecto religioso, né? Outro resultado interessante é a predominância, né, do tipo de desinformação que envolve contextos, conexões falsas, conteúdos fabricados, contraditórios, insustentáveis, e isso demarca uma certa presença de uma estrutura desinformativa que outros estudos anteriores já tinham destrinchado, né, essa estrutura, principalmente os estudos sobre a desinformação sobre vacinas e na Covid-19, né? A gente percebe que, especificamente, a desinformação climática, né, ela bebe um pouco nessa fonte, né, dessa estrutura da desinformação, mas ela tem ali algumas especificidades, né? Especificamente no Facebook e no Instagram, a desinformação ela é muito agenciada por perfis de mídia alternativa que se apropriam um pouco do gênero textual e informativo, mas elas trazem essa informação mal apuradas ou mal contextualizadas, ou com uma certa mistura opinativa que muda um pouco o tom dessa informação. Quando a gente reporta somente pelo Facebook, a gente percebe o aumento de um tipo de desinformação que é esse que alinha-se a fanatismos, ou religioso, político, ou outros fanatismos, né? Eu falei aqui de apenas alguns dos nossos resultados, mas esses e outros apontamentos nos levaram a concluir, né, que os públicos brasileiros experimentam um debate público marcado pelo medo e em tom catastrófico, por meio dessas publicações carregadas de contextos falsos e agenciados por mídias alternativas que se posicionam como hubs de notícias, né, e acaba por confundir esses interlocutores ali dentro das duas plataformas. A nossa análise também apontou que o Facebook vem se desenhando como um espaço de desinformação climática mais explícito, né, porque se associa muito a esses fanatismos, em contraposição ao Instagram, que se delineia como um espaço onde a desinformação climática não tem tanta aquela negação frontal da ciência. Tudo isso implica em uma conversação que diminui a confiança na ciência e do clima, especialmente, né, e pouco contribui para o debate de soluções no Brasil.
Percebemos também que os famosos negacionistas climáticos, né, ou os negacionistas, eles passaram a ser mais estrategistas de controvérsias e falsidades do que efetivamente negacionistas. Ou a gente poderia chamar de um novo negacionismo, né? Afinal de contas, negar não é tão efetivo mais. Algumas dessas controvérsias e falsidades apresentadas por esses negacionistas, elas se fundamentam em relacionar as mudanças climáticas a um futuro obscuro e muito apocalíptico, puxando essa conversação para o que a gente já constatou, o medo das mudanças climáticas.